Bom, gente, continuando, vamos finalizar, né, essa introdução sobre o livro de Salmos, a lição 4, né, sobre os livros poéticos, né. Bom, a gente falou quais eram os tipos de salmo e quais são as divisões, né, as divisões mais aceitas, né, ou a mais aceita. A gente vê na página 68 ali. O livro de Salmos ele se divide em 5 partes, né? 5 partes. Do Salmo 1 até o Salmo 41, né? O livro 1, são quase todos da autoria de Davi, como a gente já viu. Corresponde ao livro de Gênesis por causa de sua ênfase sobre o pecado do homem e sua necessidade de Deus. O nome Senhor é destacadamente salientado nestes poemas. O livro 2, o Salmo 42 até o Salmo 72, Davi é o principal escritor destes salmos, que corresponde ao livro do Êxodo. Livro 3, Salmo 73 até o Salmo 89, o autor principal destes salmos é Asaf, correspondem a Levítico, e seus temas tratam do tabernáculo, da liturgia levítica e da santidade de Deus. Os nomes de Deus, Elohim. A gente vai fazer um estudo mais para frente, quando tiver uma oportunidade, sobre os nomes de Deus. E é interessante, só para dar um tira-gosto, só para dar um gostinho para vocês, depois eu vou fazer um estudo sobre isso, os nomes de Deus. Os nomes de Deus nos livros dos Salmos é algo muito sério. É algo muito sério. Muitos nomes de Deus foram revelados nos livros de Salmos. E se a gente pegar o Salmo, por exemplo, o Salmo 91, que é o salmo mais conhecido da Bíblia, né? Ou o Salmo 23, Salmo 23 e o Salmo 91 são os mais conhecidos, né? São os mais citados, inclusive tem quadros, pinturas. Mas o Salmo 91 é um salmo extraordinário, porque é um salmo que mostra o nome de Deus, né? O escritor deste salmo, né, que a gente não sabe quem foi, o escritor do Salmo 91, ele faz questão de destacar o nome de Deus logo no primeiro versículo. Olha só, no primeiro versículo, quem habita na proteção do Altíssimo. Na minha versão está assim, em outras versões, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo já é o nome de Deus. Na minha versão, pernoita à sombra de Shaddai. Em outras versões, do Todo-Poderoso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Onipotente é outro nome de Deus. Altíssimo, Onipotente, Shaddai. Verso 2, dizendo a Yahvé, que é outro nome de Deus, que foi revelado a Moisés, né? Meu abrigo, minha fortaleza, meu Deus, mais um nome de Deus, em quem eu confio. Então, no primeiro versículo e no segundo versículo, a gente vê o salmista, ele manifestando diferentes nomes de Deus. Então, os Salmos, né, o livro dos Salmos, é um livro, temos salmos tão tremendos aí, que eles manifestam o nome de Deus, que para as nações estrangeiras isto era desconhecido, que foi revelado somente para os judeus. Inclusive o nome Yahvé, né, os judeus eles não pronunciavam este nome se tivesse a presença de algum não judeu ali perto, de tanto respeito que eles têm, né, que eles tinham e têm até hoje pelo nome de Deus. Então, o Salmo 91 deixa bem claro isso, né, o amor, o respeito que os judeus eles tinham para com Deus, né, para com o seu Deus, para com o Deus único, mostrando todos os nomes. A gente tem outros nomes também que se manifestam no livro de Salmos, né, além de Altíssimo, Todo-Poderoso, né, que é El Shaddai, Elion, Elohim, né, Yahvé. Então estes nomes de Deus eles se manifestam muito
no livro de Salmos, especialmente nesse Salmo 91, que usa 4 nomes de Deus nos seus primeiros 2 versículos. Mais para frente a gente vai fazer um estudo sobre os nomes de Deus e a gente vai ver a diferença de um para o outro. E aí, continuando aqui, a quinta divisão, né, livro 4, quarta divisão, né, vai do Salmo 90 até o Salmo 106. A autoria destes salmos é incerta. Correspondem ao livro de Números por causa dos seus temas concernentes aos perigos, bem como a proteção divina durante a peregrinação do povo de Israel no deserto, né? Porque o povo fazia, como eu falei no vídeo anterior, o povo peregrinava, né, para chegar até Jerusalém. Então, havia muitos perigos, né, de assalto, animais, né? Então, os salmistas, eles escreviam estes salmos agradecendo a Deus por chegar em segurança. O quinto livro, Salmo 107 até o Salmo 150, de autoria diversificada, ou seja, haviam diversos autores, correspondem ao livro de Deuteronômio, pelo fato de enaltecer a palavra de Deus, a lei e o louvor. O âmago desta última divisão é o Salmo 119, né, o nome Senhor. Por isso que ele está dizendo aqui, por isso que estas divisões faz questão de falar o nome do Senhor, né? Porque o nome do Senhor se manifesta muito, Yahvé, né, o nome de Deus, se manifesta muito nesses livros de Salmos. Isso mostra que é um livro estritamente judeu, estritamente hebraico, né, dos hebreus. Foi escrito pelos hebreus, né, pelos judeus, e eles enalteciam o nome de Deus. Por isso que o Salmo 137, ele é um salmo atípico. É um salmo que foi escrito durante o cativeiro, também o último salmo, né, foi escrito durante o cativeiro babilônico. Fala lá que os babilônios, né, os babilônicos, né, tanto faz babilônios ou babilônicos, eles pediam que os judeus eles cantassem, né, aqueles hinos que eles cantavam lá no templo de Jerusalém, e os judeus eles se recusaram. Por quê? Porque eles tinham que citar o nome de Deus. Eles não iam fazer isso na presença de pagãos, né, de pessoas que não respeitavam a Deus. Então eles se recusaram. E o Salmo 137 fala justamente isso. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 137, antes de a gente responder a pergunta sobre o Salmo 69. O Salmo 137 na minha Bíblia, o canto do exilado. À beira dos canais de Babilônia, nós sentamos e choramos com saudades de Sião, né? O monte Sião, né? O templo ficava em cima do monte Sião, que foi destruído pelos caldeus, né, pelos babilônios. Nos salgueiros que ali estavam, penduramos nossas harpas, ou seja, eles se recusavam a tocar as harpas ali. Eles estavam em terra estrangeira, no meio de pagãos. Lá, os que nos exilaram pediam canções, né? Então eles queriam ouvir os judeus cantando. Nossos raptores, né, queriam alegria. Cantai-nos um cântico de Sião. Como poderíamos cantar um cântico do Senhor? Olha só, eles usando o nome do Senhor aqui. Na minha versão está Yahvé, né? Como poderíamos cantar o nome Yahvé numa terra estrangeira? Né? Eles respeitavam esse nome. Como é que eles podiam pronunciar este nome no meio de pagãos que não respeitavam a Deus? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que me seque a mão direita, que me colhe a língua ao paladar, caso eu não me lembre de ti, caso eu não eleve Jerusalém ao topo da minha alegria. E de novo eles repetem o nome Yahvé. Yahvé relembra o dia de Jerusalém aos filhos de Edom, quando diziam arrasaia, arrasaia até os alicerces. Lembra que a gente estudou sobre isso? Né? Se eu não me engano, Sofonias, né, que fala que era uma sentença contra Edom, contra os edomitas. Por quê? Porque quando Jerusalém foi destruída, os edomitas estavam ali aplaudindo, né? Destrói mesmo, arrasa mesmo.
até os alicerces, né? Eles haviam se juntado ali aos babilônios, né, para destruir Jerusalém. Então, o Salmo 137, pedindo para que Deus se lembre disso, quando Deus for castigar Edom. Ó devastadora filha de Babel, né, a Babilônia, né? Feliz quem devolver a ti o mal que nos fizeste. Feliz quem agarrar e esmagar teus nenês contra a rocha. Então a gente vê aqui que também tem uma parte imprecatória, né? É um salmo também que tem uma parte imprecatória, desejando que Deus destrua os babilônios da mesma forma que eles foram destruídos. E aí a gente termina a lição 4, né? Depois você vai ler com calma o livro aí na sua casa. A gente fez só um resumo, mas o livro de Salmos é um livro maravilhoso, é um livro que tem que ser estudado, tem que ser relido, lido com atenção, porque exprime ali o que estes homens passaram, o que estes homens sofreram e as alegrias também, né, de adorar a Deus, de cultuar a Deus, de buscar a Deus. Salmos de oração, salmos de louvor, salmos de adoração a Deus. Bom, sobre o Salmo 69. Salmo 69, ele comprovadamente é um salmo messiânico. Por quê? Porque fala do Messias. Se a gente for abrir lá no Salmo 69, é interessante fazer um estudo sobre esse salmo, porque esse salmo é um salmo messiânico, né? Mas vamos ler alguns versículos aqui para a gente entender que tem alguma coisa estranha aqui. É um salmo de Davi, né? É um salmo messiânico escrito pelo rei Davi. Salva-me, ó Deus, pois a água sobe até o meu pescoço. Afundo num lodo profundo, sem nada que me afirme. Entro no mais fundo das águas e a correnteza me arrastando. Esgoto-me de gritar, minha garganta queima, meus olhos se consomem esperando por meu Deus. Mais que os cabelos da minha cabeça são os que me odeiam sem motivo. São poderosos os que me destroem. Os que por mentira são meus inimigos. Deveria eu devolver o que não roubei? Ó Deus, tu conheces minha loucura. Vai acompanhando aí que a gente vai ver aonde que tá estranho aí. Meus crimes não estão escondidos a ti. Que eu não seja a vergonha dos que esperam em ti, Yahvé dos exércitos, Senhor dos exércitos, que não seja a confusão dos que procuram a ti, ó Deus de Israel. É por tua causa que suporto insultos, que a humilhação me cobre o rosto, e aí a gente já vê que é messiânico, né? Que é Jesus, ele passou por isso. Que me tornei estrangeiro aos meus irmãos, estranho para os filhos de minha mãe, pois o zelo por tua casa me devora. Inclusive esse trecho aqui, ele é citado em um dos evangelhos, né? Se eu não me engano, o evangelho de João fala sobre isso, né? Quando Jesus ele chega ali no templo e ele vê lá os mercadores, ele começa a expulsar os mercadores, né? Faz lá um chicote, né? Começa a bater, derrubar as bancas dos mercadores e fala para os mercadores não fazerem a casa de Deus comércio, né? Covil de ladrões. E aí um dos apóstolos, dos discípulos, ele se lembra deste salmo aqui, né? E ele cita inclusive esse versículo: pois o zelo por tua casa me devora, né? Citando, né, Jesus nessa ocasião que Jesus entra no templo e expulsa os mercadores. Se me aflijo em jejum, isso se torna motivo de insulto. Se me visto com pano de saco, torno-me para eles uma fábula. Um cochicho dos que se assentam à porta e a canção dos que bebem bebidas fortes. Quanto a mim, Senhor, a ti dirijo minha prece. No tempo favorável, responde-me, Deus, por teu grande amor, pela verdade da tua salvação. Tira-me da lama para que não afunde e fique liberto dos que me odeiam e do mais fundo das águas. Até aí tudo bem. Que a correnteza das águas não me arraste, não me engula o lodo profundo,
e o poço não feche sua boca sobre mim. Responde-me, Senhor, pois teu amor é bondade. Volta-te para mim por tua grande compaixão. Não escondas tua face ao teu servo. Estou angustiado, responde-me depressa. Aproxima-te de mim, liberta-me. Resgata-me, resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces o meu insulto, minha vergonha e minha humilhação. Meus adversários estão todos à tua frente. O insulto partiu meu coração até desfalecer. Jesus ele foi insultado, né, o Messias. Esperei por compaixão e nada, por consoladores e não os encontrei. Como alimento deram-me fel. Olha só, quando ele estava na cruz, né, deram fel para ele, que é amargo, né, ele estava com sede. E na minha sede serviram-me vinagre, né, quando ele estava lá, porque ele estava na cruz, para se cumprir este salmo, né, para se consumar este salmo aqui, ele fala, tenho sede. E aí um dos que estão ali embaixo pega lá uma vara de sopo, né, com vinagre na ponta e leva até Jesus, e Jesus recusa. E aí ele diz, está consumado. Por que está consumado? Porque ele está cumprindo o salmo messiânico, que é o Salmo 69. Jesus ele cumpre vários salmos, né? Então, o último salmo, provavelmente, os salmos eles não estão em ordem cronológica, né? Não é porque é o Salmo 69, é o salmo que foi escrito nessa ordem. Não tem uma ordem cronológica aqui. Provavelmente foi o último salmo messiânico, o Salmo 69. Esperei por compaixão, e aí continua, que seus olhos, agora sim, versículo 24, que seus olhos fiquem escuros e não vejam mais. Faze seus rins estarem sempre doentes. Derrama sobre eles o teu furor, que o ardor da tua ira os atinja, que seu acampamento fique deserto, e não haja morador em suas tendas, porque perseguem aquele que feriste e acrescentam as chagas de tua vítima. É um salmo messiânico, mas esse texto aqui não condiz com o Messias. Por quê? Porque Jesus, quando estava na cruz, estava sendo crucificado, ele não desejou mal para ninguém. Pelo contrário, o que ele falou quando ele estava morrendo ali? Ele falou, Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, esse trecho aqui exprime o que estava no coração de Davi. Lembra que tem um versículo na Bíblia que diz que o espírito do profeta ele é sujeito ao profeta? Então, alguns trechos, alguns versículos do Salmo 69 mostram o que ia acontecer com o Messias. Por isso é um salmo messiânico, né? Mostra acontecimentos na vida do Messias. Mas, ao mesmo tempo, aqui exprime também o que estava no coração do escritor. No caso aqui, o rei Davi. Então, Davi passou por tudo isso aqui, mas ao invés de desejar o bem dos seus inimigos, ele queria mais é que Deus os destruísse, né? Que Deus ele pagasse na mesma moeda. É a lei, é o que eu falei no vídeo anterior, tempo da lei, olho por olho, dente por dente, né? Jesus ele trouxe um outro significado. Jesus ele trouxe um novo ensinamento. Ele mesmo falou, é certo que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, mas eu, porém, vos digo, perdoai, né? Perdoai. Jesus ele trouxe esse ensino, essa compreensão para nós. É um salmo messiânico, fala sobre Jesus, né? Mas ao mesmo tempo exprime ali o que o rei Davi estava vivendo. E a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A mesma coisa aconteceu com Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado ali, o que ele falou? Ele pediu para que Deus retribuísse na mesma moeda? Que os seus agressores também fossem apedrejados? Não. Estevão, ele falou, Senhor, perdoa-os. Não impute a eles este pecado. Então isso mostra a diferença do tempo da lei e do tempo da graça. O tempo da lei, né, os salmos imprecatórios, né, que Deus faça da mesma maneira que eles fizeram comigo, isso é o tempo da lei.
Tempo da graça, não. Perdoa. Busque, peça para que Deus perdoe, busque o perdão, peça para que Deus perdoe os seus agressores. Estamos vivendo no tempo da graça. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Essa foi a nossa lição de número 4 sobre os livros poéticos. Que você possa ler o livro, que você possa responder as questões e que você possa meditar na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.